Vamos lá, então, gente. Nós vamos falar, então, sobre o Império Romano do Oriente, com sua capital em Constantinopla. Constantinopla ficava localizada num lugar estratégico, um lugar de passagem, então, tanto para mercadores que vinham da Ásia, quanto para mercadores que iam até a Europa. Nós vamos ver que ela estava localizada, então, numa posição privilegiada e funcionava, então, como entreposto comercial, um posto de passagem para os comerciantes que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. Ela possuía diversas manufaturas e, obviamente, era uma cidade muito rica e uma cidade extremamente comercial. Nós vamos ver que a localização dessa cidade, então, contava com grandes rotas marítimas e terrestres, né? Porque ela estava localizada aqui bem próximo do mar, então existiam grandes rotas marítimas que passavam aqui para trazer mercadoria da Europa até a Ásia e para levar as mercadorias da Ásia até a Europa, mas contava também com rotas terrestres de comércio. As principais mercadorias, então, comercializadas, né, em Constantinopla eram pedras preciosas, sedas, especiarias, porcelanas, e essas eram trazidas do Oriente para serem vendidas no Ocidente. E o que se trazia do Ocidente, desculpa pelo barulho, gente, o que se trazia do Ocidente para vender no Oriente eram produtos como prata, chumbo, vinhos, azeites, frutas secas. Então, essa troca comercial era muito grande em Constantinopla. Nós vamos ver que diversos comerciantes, diversos mercadores passavam por essas cidades. Então, elas tinham uma diversidade muito grande. Deixa eu admitir a Nicole. Isso, elas tinham uma diversidade muito grande. Pessoas de diferentes partes do mundo passavam por ali, outras se estabeleciam ali, né? Moravam ali para praticar esse comércio. Então, existiam árabes, venezianos, gregos, romanos, genoveses, todos dentro de uma mesma cidade, porque a maior parte das pessoas ali trabalhavam com o comércio. Nós vamos ver que o Império Bizantino vai deixar para nós um legado cultural muito grande, diversas obras, sobretudo os mosaicos. Nós vamos ver que toda a sua arte estava ligada, então, à temática religiosa. Diversas manifestações artísticas foram produzidas pelo Império Bizantino, como esculturas, pinturas, iluminuras e os mosaicos, que é essa imagem que eu trouxe para vocês. Prof, Oi? é impressão minha ou você está fazendo de turma? Porque eu tô aqui nas páginas e não tô achando nada disso. Está tudo nas páginas aí. Talvez você não esteja seguindo certinho. Eu estou falando da página 285, Eduardo. Eduardo, está na página 284, 285. Isso. Está tudo certinho. Acho que você que está na página errada. E as lições passadas? Nós fizemos a aula anterior agora. Você não entrou na primeira aula? Eu fiz uma reposição das aulas agora na primeira aula. Teve uma aula agora? Teve, eu avisei lá no grupo semana passada sobre essa aula. E nós fizemos a primeira aula. Agora nós estamos na página 285, para ser mais específico. Ah, eu não vi. Mas vamos ver como que vai ficar lá. E eu vou colocar no YouTube, daí depois você pode ver por lá, tá bom? Tá. Então, vamos dar continuidade aqui. Nós estávamos falando sobre a arte do Império Bizantino. Como eu dizia, o legado que eles deixaram para nós foi muito grande. Existem, né? Esculturas. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem com você? Sim, tudo, e com você? Tudo bem também. Eles deixaram, então, para nós produções literárias, pinturas, iluminuras, mosaicos, esculturas, tudo isso sempre referente à religiosidade, porque a religiosidade cristã
era muito intensa no Império Romano do Oriente. Nós vamos ver que a exaltação dos imperadores também era frequente. Então, eles faziam esses mosaicos quase sempre ligados à sua religiosidade ou à figura dos seus governantes. Nós vamos ver que os governantes eram apresentados como mediadores entre os seres humanos e Deus. Então, eles acreditavam que os governantes tinham essa conexão direta com Deus. Nós vamos ver que tanto os líderes da igreja como os líderes do Estado, então, ajudavam a financiar a arte bizantina e quase sempre tinham suas imagens promovidas por meio dessa arte. Ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês estão Não. Não? Então, nós vamos falar, né, sobre o governo de Justiniano. Nós vamos ver que é no governo de Justiniano, então, que ele vai dizer que as leis devem ser... Desculpa, gente, pelo barulho. Que as leis devem ser compiladas, que deve ser feito, então, um código de direito. Por quê? Os romanos tinham suas leis, né, escritas, mas, como nós vimos lá atrás, no terceiro bimestre, essas leis foram sendo colocadas, foram sendo escritas, e elas não tinham um local exato, todas no local exato, para consulta, então, das pessoas. O que vai acontecer? Ele vai dizer que essas leis devem ser compiladas, devem ser organizadas num local só, digamos que num livro só. Ele vai, então, organizar e vai colocar em prática o Código de Direitos Civis, que é a compilação de todas as leis romanas dentro de um local só, dentro de um lugar só. Nós vamos ver que este documento, então, vai receber exatamente esse nome, né? Corpo de Direito Civil ou Corpus Juris Civilis, e vai trazer ali os princípios e os preceitos de leis usados dentro de Roma desde a antiguidade. Nós vamos ver que a aplicação do direito romano, então, vai se fundamentar nesse código que vai ser compilado durante o governo de Justiniano. É a partir daí que eles começam a trabalhar nesse código, vão organizar todo esse código num lugar só, né? Num único documento, e esse código também vai servir de bases para o nosso direito hoje. Serve de base para o direito ocidental de vários países no mundo. Por quê? É dali que eles vão tirar alguns exemplos e vão mostrar como essas leis podem ser organizadas dentro de um mesmo local. O Código de Lei Civil Brasileiro, por exemplo, é inspirado nesse corpo de direito civil romano, porque algumas leis são retiradas dali, claro que adaptadas, né, ao nosso cotidiano e à nossa sociedade, mas nós herdamos deles, então, algumas dessas leis, e um modo de organizar as nossas leis também vem daí, do corpo de direito civil organizado por Justiniano. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Vocês entenderam até aqui? Sim, entendi. Entenderam a parte do Código do Corpo de Direito Civil? Ele vai dizer, então, que essas leis devem ser organizadas num local só para ajudar na aplicação, e realmente isso vai acontecer. Depois delas estarem colocadas num só documento, ela vai ajudar ali na aplicação dessas leis, e a interpretação dessas leis também ficará mais fácil para quem julga, para quem executa as leis e para quem julga as pessoas que cometeram alguma infração. Por quê? Porque elas estando dentro de um mesmo documento, ficará mais fácil para as pessoas interpretá-las, né? Do que às vezes acontece um tipo de crime, eu vou consultar um código. Daí acontece outro, eu vou consultar outro. Então, ele acreditava que isso dificultava a aplicação das leis. Por isso, ele vai juntá-las todos no mesmo local, todas no mesmo documento, chamado de Corpo de Direito Civil.
Deixa eu parar aqui. Assim. Pronto. Até aqui tudo bem, gente? Eu sei que teve alguns que perderam a primeira aula, né? Ou que entraram atrasados aí. Mas eu gravei aqui e assim que a gente tiver uma resposta, eu já vou colocar lá no YouTube, ok? Vou deixar para vocês fazerem, então, a página 287 também. Anotem aí, ó. Por favor.